hoje iremos iniciar nossa aula fazendo a correção da atividade avaliativa da aula anterior. Então vamos lá. Na questão número 1. Uma das aplicações mais importantes das aminas é a produção de medicamentos em remédios que combatem a gripe. Por exemplo, dentre outras substâncias, pode-se encontrar a amina abaixo. Então aqui eu tenho a minha amina, o meu composto, e ele quer saber se a amina presente nessa molécula ela é primária, secundária ou terciária. Então, aqui a minha amina ela está substituída duas vezes, porque a amina é NH3, então substituiu 2, então é uma amina secundária. Próxima questão. A 4-metilpentano-2-ona, que é uma acetona, é usado como solvente na produção de tintas. Ataca o sistema nervoso central, irrita os olhos e provoca dor de cabeça. O composto citado é isômero funcional D. Então, relembrando, isômeros possuem a mesma forma molecular, mas pode possuir a estrutura, uma função orgânica diferenciada. Se montarmos a molécula 4-metilpentano-2-ona e analisarmos com cada alternativa montada as moléculas, a resposta certa seria a letra B, hexanal. Por que hexanal? Aqui eu tenho uma acetona e aqui eu tenho um aldeído. Então, duas funções orgânicas diferentes. Na próxima, recentemente a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu a venda de suplementos alimentares que contenham a substância DMAA, dimetilamina, por suspeitas de causar graves danos à saúde. A nomenclatura da IUPAC do DMAA é 4-metil-2-hexanamina. Assinale dentre as alternativas abaixo aquela que apresenta a estrutura correta desse composto. Vamos lá então. Na primeira, ele fala que tem que ser 4-metil-2-hexanamida. Então quer dizer que a amina está no carbono número 2. Vamos lá então. Na primeira aqui, 2. A amina está correta. Carbono 2. 4-metil. Aqui seria na primeira 2-metil. Então, não está correta. Vamos na segunda. A amina está no carbono 2, mas o metil está no carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, seria 5-metil-2-hexanamida. Então, isso também não é essa opção. Abaixo é uma amina primária. Então, não está certo porque aqui eu tenho uma amina no carbono número 2, aqui ela está no carbono número 1. Na letra C, o mesmo caso. E vamos ver a última alternativa. 2, a amina no carbono 2, o metil 1, 2, 3, 4. 4, então seria 4-metil-2-hexanamida. Então, a resposta certa seria a opção número 5. Na próxima alternativa, a tentativa de conter o tráfico de drogas, a Polícia Federal passou a controlar a aquisição de solventes com elevado grau de pureza, como o éter, etox-etano e acetona, propanona. Hoje mesmo, as universidades só adquirem esses produtos com a devida autorização daquele órgão. A alternativa que apresenta, respectivamente, isômeros funcionais dessas substâncias é. Então, aqui eu tenho o etox-etano, que é um éter, e a propanona. Eu tenho que achar os isômeros dele. Possui a mesma forma molecular, mas funções orgânicas diferentes. Se analisarmos todas as alternativas e montando as moléculas, eu tenho que pegar duas funções orgânicas diferentes. Então, o butan-1-ol ou 1-butanol possui a mesma estrutura, a mesma forma molecular que o etox-etano, mas possui estrutura diferente, uma função orgânica diferente. Aqui eu tenho um álcool e aqui eu tenho um éter. Propanal possui a mesma forma molecular que a propanona. A única diferença é que aqui eu tenho um aldeído e aqui eu tenho uma cetona.
Então a resposta certa é a letra B. Quando um dos hidrogênios do NH3 é substituído por um radical acila, o composto pertence à função. Eu tenho o NH3, que é a amina. Quando ele é substituído, é uma função amina, que é que eu tenho em minha amônia. Então seria letra B. Um dos episódios do final da Copa da França de 1998, mais noticiados no Brasil e no mundo, foi o caso Ronaldinho. Especialistas apontaram estresse, depressão, ansiedade e pânico pode ter provocado a má atuação do jogador brasileiro. Na confirmação da hipótese de estresse, teria sido alteradas as quantidades de 3 substâncias químicas excitatórias do cérebro: a noradrenalina, a serotonina e a dopamina, cujas as estruturas estão abaixo representadas. Aqui eu tenho as 3 estruturas. Essas substâncias têm em comum as seguintes funções orgânicas. O que elas têm em comum? Todas têm uma amina ou amida. Amina não tem C-O. Amida tem o C-O na cadeia. Então aqui eu tenho 3 aminas. Aqui eu tenho um aromático com OH, que é chamado de fenol. Aqui eu também tenho outro fenol. E aqui eu também tenho outro fenol, que seria um aromático simples dupla alternada com um álcool na ponta, que é chamado fenol, que já vimos anteriormente no conteúdo no outro bimestre. Então a resposta certa seria número 2, amina e fenol. Próxima questão. Sem a química, o Natal seria muito diferente. Será que o Papai Noel teria presentes suficientes em quantidades e diversidades se a química não tivesse desenvolvido produtos como o nylon? O nylon é fabricado com a base na reação entre o ácido dicarboxílico com uma diamina, que forma uma estrutura como representada a seguir. Aqui eu tenho um grupo funcional. Esse grupo funcional é chamado de quê? Amina, amida, éster, éter ou cetona. Se não tivesse C-O, era uma amina. Como tem o C-O, é uma amida. Próxima questão. Uma premiada série de televisão norte-americana era apresentada com uma logomarca abaixo, que representa uma gíria usada no sul dos Estados Unidos. Sua tradução significa jogar tudo pro alto. Nessa série, um brilhante professor de química vive um colapso emocional ao se descobrir com câncer no pulmão, tendo que cuidar do filho com paralisia cerebral e da esposa grávida. Para pagar suas dívidas, opta, portanto, pelo caminho do crime e produz como um ex-aluno a metanfetamina, droga potente e altamente viciante, cuja fórmula é apresentada a seguir. Aqui eu tenho a fórmula molecular, a estrutura da metanfetamina, e ele fala, e se tratando da metanfetamina, nela há a função. Que função orgânica eu tenho? Uma amina, nitrila, amida, isonitrila ou nitrocomposto. Aqui eu tenho uma amina secundária, que foi substituída 2 vezes. Então a alternativa certa seria a terceira, amina. Na próxima, compare as fórmulas a seguir. Eu tenho 2 compostos diferentes. Está perguntando que tipo de isômero possui aqui. Aqui eu tenho um éster e aqui eu tenho um álcool. Então, são 2 funções orgânicas diferentes. Então, seria isômeros de função. Na última questão, qual dos nomes da IUPAC fornecidos a seguir refere-se à amina apresentada abaixo? Qual seria a nomenclatura dessa amina? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Então, analisando as perguntas, já podemos excluir as 2 últimas, que está octã. Ela não tem 8, ela tem 9 na cadeia principal. Então, vamos lá. Se eu cortar a molécula no meio, vai dar a mesma quantidade dos 2 lados. Então, tanto faz o lado que eu for pegar para contagem. Se começar por esse lado, vai dar 1, 2, 3, 4, 5.
Começando pela ponta, também vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Então, a amina está ligada no carbono número 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4,6 dimetil, que eu tenho dois metil aqui, então seria 4,6 dimetil. As três primeiras contêm, ok. 9 carbonos, nonã, ligações simples, ok. A amina está ligada no carbono número 5, então 5 amina. Resposta certa seria a terceira. Então, turma, por hoje é só. Qualquer dúvida referente a APC, vocês podem me chamar no WhatsApp. Beijos, tchau, tchau.